Olá, eu sou Eduardo Melo e hoje vamos apresentar uma resenha sobre evolução de software. O artigo em questão é A Software Maintenance Methodology, an Approach Applied to Software Aging. O abstract desse artigo mostra a necessidade que os softwares atuais têm no quesito de qualidade, principalmente no que se trata de performance e disponibilidade. Os prestadores de serviço eles sempre estão querendo as melhores condições nesses dois aspectos. E com isso os autores mencionam que surge um fenômeno chamado envelhecimento do software. Ou seja, à medida que o programa vai sendo executado, vão diminuindo a sua capacidade de processamento, de memória e do consumo do uso de outros recursos ao longo do tempo. Costuma acontecer por pequenos erros de desenvolvimento, que não são impeditivos, mas que por conta disso acabam passando para a produção. Isso vai desgastando progressivamente o sistema. A necessidade que os produtores de software têm de sempre apresentar programas mais confiáveis, performáticos e manteníveis costuma gerar também um efeito negativo quando se trata de falhas. Sim, as pessoas hoje em dia costumam tratar bugs e falhas nos códigos como algo inaceitável. Muitas vezes isso gera problemas para a empresa que produz o software, do nível de ter muito retrabalho, de ter prejuízo financeiro e até de perder reputação também. Os autores argumentam que os testes em desenvolvimento eles não são o suficiente para prevenir muitas vezes os erros, porque a maioria deles pode acontecer somente no ambiente de produção ou pode ser percebido só nessa situação. Isso para mim é um ponto forte no trabalho, porque muita gente que vai ler esse artigo trabalha com desenvolvimento de software ou é da área. Então, com certeza você já viu isso acontecer em algum momento da sua vida. E aí, ao final da introdução, os autores justificam que o trabalho ele visa fornecer técnicas para realizar a manutenção corretiva e preventiva em programas que estejam sofrendo de envelhecimento. Nos trabalhos relacionados, eles mencionam que o conceito do envelhecimento não é algo novo. Levantam artigos com metodologia, modelo e análise que vão elucidar quais os pontos positivos e principalmente os pontos que não foram abordados nesse trabalho. Então, eles sugerem ao leitor, basicamente, que o que não foi abordado é justamente o que a técnica deles vai cobrir. Tem uma seção em seguida, que é o background, em que um dos principais pontos é onde eles explicam o envelhecimento de software e o rejuvenescimento. Então, o envelhecimento ele costuma acontecer por conta dos pequenos erros acumulados, como foi dito anteriormente, e isso tem sido mais evidenciado ultimamente quando os sistemas têm rodado 24/7. E tem gente usando o sistema basicamente toda hora. Até 3 horas da manhã, independente do horário, qualquer pessoa está usando o sistema. Então, eles explicam que também como observar o efeito do envelhecimento de software, que em geral acontece através do monitoramento de recursos do servidor. E também explicam o que é o rejuvenescimento do software, que é basicamente mandar reiniciar. É o que quase todo desenvolvedor já fez ou que já virou meme na internet. Então, você tem que ter só um cuidado quando você vai executar alguma técnica de rejuvenescimento, porque alguma pessoa pode estar usando, pode ser um sistema que, como já foi dito, é 24/7, então pode gerar algum problema. Em geral, vai causar uma indisponibilidade e vai ser reportado por alguém ou percebido por alguém. Mas, mesmo assim, também é levantado que os custos associados a reiniciar o serviço são bem inferiores do que tratar uma falha. Então, no próximo ponto, eles apresentam também o que é a avaliação de disponibilidade e rede de Petri. A rede de Petri ela é usada basicamente para desenhar um diagrama, tanto nessa parte aqui quanto no resto dos artigos. E nesse diagrama eles explicam justamente o que é uma boa política de manutenção. Então, se você ler no resumo que eu fiz, você vai ver todos esses pontos bem detalhados. E o próximo tópico é justamente sobre o modelo de disponibilidade. Explica que muitos times atuam com política de manutenção reativa. Provavelmente isso já foi visto no seu dia a dia também, que é o típico cenário em que uma equipe de sustentação pega um erro, é cadastrado num cartão e vão lá atuar tentando resolver a falha para ontem. E beleza, o resultado disso é que mostra o quão factível é o uso dessa metodologia. Se você tem basicamente uma metodologia híbrida, que foi a proposta pelos autores, em que você não precisa ter uma equipe que vai atuar mediante a uma reação, né? Chegou uma falha, a equipe atua. Chegou a outra falha, a equipe atua novamente. Então, se você tem uma abordagem híbrida como a que foi sugerida, você não precisa ter esse desgaste da equipe também. Então,
para realizar o experimento, né, dessa abordagem, os autores criaram um sistema que tem um vazamento de memória e tentam usar as técnicas dele justamente para poder resolver esse problema. A técnica ela monitora o consumo de memória até que chega num ponto crítico. Nesse momento ele salva tudo no arquivo texto, depois ele executa o rejuvenescimento. E aí, a partir disso, vem uma equipe de manutenção e começa a olhar o log de erros, começa a ver aonde pode ser ajustado aquele problema. Após o ajuste, a equipe vai ter um tempo, não é um tempo infinito, mas vai ter um tempo bem melhor do que o para ontem, né? Do que a correção, porque tem alguém esperando aquilo ali estar pronto para poder usar o sistema. O sistema ele não necessariamente vai dar um problema que as pessoas vão ter que ter uma correção imediata. Então, com isso, o cliente não percebe que o sistema está com algum problema, o sistema fica sendo rebutado para poder dar certo, e os próprios usuários finais também não percebem. Então, a equipe tem tempo suficiente para poder atuar e para poder corrigir esse problema de forma preventiva. Então, esse é um dos grandes ganhos de você fazer uma manutenção preventiva. E aí, após a realização desse experimento, foi possível notar uma disponibilidade de 99,82% do sistema, mas mesmo assim os autores eles também levantaram um ponto que, dependendo do sistema, isso ainda não é um ganho, né? Isso ainda não é algo para se comemorar. Tem sistemas que realmente tem que ter uma disponibilidade praticamente 100%. E aí os autores concluem que tanto a manutenção corretiva quanto a preventiva foram usados para mitigar os efeitos do envelhecimento de software, com isso conseguiram reduzir o downtime anual dos sistemas. E foram levantados como trabalhos futuros a integração de alguns sistemas automatizados para detectar o envelhecimento. Então foi isso, agradeço demais por terem assistido.